Muito boa noite, amigos. Meu nome é Flávio Leite e você está no LeiteCast RP. E não se esqueça jamais, LeiteCast RP. Aqui quem fala é você. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, tá? E você já sabe, pessoal, eu sempre peço aqui para vocês curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Já segue o nosso canal aí agora, já aproveita que estamos no comecinho, já segue o nosso canal para você poder fazer as suas perguntas, tá? Façam suas perguntas, qualquer dúvida pode nos interromper aqui pelo chat, que eu estou com o chat aqui no meu rosto aqui, vendo e esperando a sua pergunta, tá? Então, curta, compartilha e segue o nosso canal aqui no YouTube. Quero falar para vocês também da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade aqui no YouTube. Para você entrar nessa comunidade, é só você descer um pouquinho ali no canal que você já vai ver o link da nossa comunidade, tá? Essa comunidade é uma comunidade de WhatsApp. Ali você pode mandar as suas mensagens também e vai chegar para nós aqui e nós vamos respondê-las também, tá? E hoje, esta noite, nós temos aqui um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar de relacionamento, casamento e como tratar as dificuldades do matrimônio, tá bom? O convidado desta noite é o pastor e terapeuta Fernando Neto, que há 27 anos, pessoal, ele faz gestão de pessoas e há 17 anos não, deixa eu refazer aqui. Há 27 anos fazendo gestão de pessoas e casais há 17 anos. Entendeu? Então vamos lá. E também ele faz gestão de empresas. Tá? O propósito do trabalho do pastor Fernando Neto, nosso convidado dessa noite, é destravar resultados e restaurar o emocional. Tá bom? Boa noite, pastor Neto. Seja muito bem-vindo ao LeiteCast RP. Boa noite. Boa noite, Leite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, nos acompanhando. É um prazer estar com vocês aqui, tá? De poder contribuir aqui ferramentas e conhecimento para que possa gerar resultados na vida de todos e que possa contribuir também de alguma forma, tanto relacionamento como gestão emocional. Então, nosso objetivo aqui é exatamente poder contribuir o máximo que a gente puder nesse tempo aqui. E as pessoas, todos vocês estão em casa, estão todos convidados. E, entra aqui, faz a pergunta que vocês quiserem, dentro de casamento, dentro do casamento. Nós vamos aqui responder na medida do possível, ok? Para todos vocês. Isso, legal. Pastor, só para direcionar, nós já falamos, mas nós temos uma câmera ali na frente, que é a nossa câmera principal, que é onde nós vamos ler aqui todos os chats, onde o pessoal vai se inscrever no canal e nós vamos ler as perguntas, as dúvidas e os questionamentos. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Nós temos aquela câmera, temos a câmera do senhor, que é essa aqui, que o senhor vai falar com o pessoal, tá? E tem a minha câmera aqui que nós vamos trocar ideia. E hoje o nosso podcast é um podcast bem acessível, é um podcast onde nós usamos aqui o coloquial, o português coloquial, e falamos de uma forma simples para que todos possam nos entender perfeitamente. Tá bom, pastor? Ótimo. Vamos lá. Pastor, a primeira pergunta, eu queria saber como que é esse trabalho ministerial do senhor. O senhor trabalha com casais e o senhor também administra uma igreja? Como que é? Nos fale mais desse trabalho do senhor. Tá, vamos lá. Há 17 anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho com casais que se chama O Extraordinário. É uma imersão para casais. Tá? O nosso objetivo nessa imersão foi exatamente poder hoje contribuir, oferecendo ferramentas para esses casais e, de alguma forma, poder também gerar para eles condições para que eles possam ampliar o seu conhecimento e também se entender. Porque quando você fala sobre casamento, Leite, é importante as pessoas entenderem que o casamento ele precisa ser nutrido por duas pessoas. E essas duas pessoas também têm uma demanda pessoal. E foi exatamente pensando nisso, atendendo casais no consultório, que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que é um casamento. Sim. E o porquê que existem tantos conflitos num relacionamento. Então existe aquilo que é pessoal
que quando não tem gestão emocional, ele transfere para onde? Para o casamento. E é exatamente onde começa a ter o conflito. E quando nós começamos a entender isso, no decorrer do tempo, atendendo pessoas, foi onde nós começamos a ter a ideia, Deus nos dando essa ideia. Precisamos fazer alguma coisa que possa alcançar mais pessoas ao mesmo tempo, do que estar dentro de uma sala atendendo um casal a cada 1 hora, 2 horas. E aí, de fato, aconteceu de surgir o Extraordinário, essa imersão para casais. Hum. Então, nós fazemos essa imersão com o intuito exatamente como se fosse dentro de um consultório, com atendimento, onde eles podem levantar a mão, fazer perguntas e também ter um direcionamento ali dentro dessa imersão, gerando para eles algo correspondente àquilo que eles estão buscando. E 17 anos nós fazemos esse trabalho. E aí também nós aplicamos isso nas igrejas. As igrejas nos convidam, fazemos as palestras também, tá? E também nós podemos, no decorrer desse trabalho, tanto com as igrejas como dentro do Extraordinário, a gente contribui esse conhecimento e também fazendo um trabalho justamente com os líderes de casais. Então hoje, a gente fala assim, a gente sempre dá acesso a todos, dá condição a todos. Porque o nosso objetivo, de fato, é poder gerar valores e também ampliar conhecimento àqueles que buscam hoje algo que possa contribuir para o seu casamento. Ah, tá legal. E como que os pastores, o pessoal da igreja chega até o senhor? Tá. Muitos me conhecem por ver as palestras ou até mesmo pelo Instagram. Tá? Falando nisso, pessoal, meu Instagram é o Fernando Neto, ok? E por conta disso, vou me indicando também. E aí, essa rede vai aumentando. E graças a Deus, hoje a gente tem muitas igrejas, muitas cidades, outros estados também. E tem crescido bastante, graças a Deus. Ah, sim. Pastor, nós vamos falar aqui, Pastor Neto, de casamentos, de situações que destroem o casamento, Certo. né? Mas eu queria que o senhor falasse pra gente como que é um casamento, que o senhor tem várias situações, vários exemplos. Como que eu posso construir um casamento duradouro? Ou melhor, até mesmo para a vida inteira. Ok, vamos lá. É necessário que nós tenhamos o entendimento que casamento, como tudo na vida, tem uma demanda, uma necessidade. Ok? Então vamos lá. A partir de quando você não souber quais são as necessidades do seu casamento, você vai ficar procurando um monte de alternativas, você vai estar com boas intenções, fazendo muitas coisas, mas de alguma forma, por não corresponder com as necessidades desse casamento, esse casamento se torna de que forma? Um peso, um fardo. Então, vamos entender uma coisa. Para você estar bem na vida, você tem espírito, alma e corpo. Esses 3 caras precisam ser nutridos. Você precisa nutrir teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Então, é importante que a gente entenda que tudo na vida para dar certo, a primeira coisa que você precisa entender é quais são as necessidades desse casamento. O que eu preciso fazer neste casamento? Número 2, você precisa aprender a se observar. Quais são as suas condições? Até onde você pode ir e o que você pode contribuir. Porque às vezes a pessoa não percebe. O casal, o homem e a mulher não percebe. Às vezes ele começa a exigir aquilo que ele não consegue fazer ou até mesmo aquilo que ele não faz. E aí quando você começa a exigir aquilo que você não é, você vai criar o que no seu casamento? Um fardo, um peso. E aí as pessoas dizem, estamos com crise no casamento. E a pergunta é, será que a crise é no casamento ou a crise é pessoal? Então, quando a pessoa não sabe a lidar consigo mesmo, não se conhece, no sentido de saber o que pode fazer, até onde pode ir, é muito óbvio que ele vai estar sempre fazendo algo, não gerando resultados e gerando exatamente insatisfação. Então, o segredo é, você que é casado, você senta com a tua esposa, com o teu esposo e pontue de verdade. Quais são as necessidades do nosso casamento? O que o nosso casamento precisa para ser realmente duradouro? E aí, com responsabilidade e maturidade, o casal, claro, vai pontuar as necessidades. E aí vão observar. O que nós podemos fazer? Nós temos essa condição? O que nos impede de nutrir esse casamento? O que nos impede, de fato, de corresponder com as demandas desse casamento? Pode ter certeza.
com maturidade e clareza, vai chegar num denominador comum e ter um casamento satisfatório. E sem, tá? Gerar peso pro outro e ter uma vida plena. Esse é o resultado. E daqui tá o segredo de ter um casamento satisfatório e duradouro, como você tá perguntando. Ah, legal. Pessoal, já vou pedir novamente para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, tá? E mande as suas perguntas. Não esqueça, pessoal. Siga o nosso canal, compartilha e mande as suas questões, tá? É necessário você estar inscrito no canal para você fazer suas perguntas. Então, já vai lá agora. Nós estamos aqui com o nosso pastor Neto, está à nossa disposição aqui para que nós possamos aprender com ele, que é uma pessoa aí com uma vasta experiência, mais de 17 anos, com casais e empresas, pessoas, enfim, falando das coisas de Deus para os nossos casais. Então, aproveita essa oportunidade, tá? Já clica ali, compartilha, liga para um amigo seu. Você é cristão? Liga para um amigo seu. Fala, ó, tá o pastor Fernando Neto aqui, ó. Ele tá nos passando várias situações aqui, tá bom? Pastor Neto, quais as maiores dificuldades que um casal enfrenta? Sabemos que é o cotidiano, mas o que o senhor tem mais ouvido que são as dificuldades? É o cotidiano? É aquela coisa que vai passando o tempo, vai esfriando o casamento? Qual que é a maior reclamação para o senhor, que é uma pessoa que está ouvindo aí os cristãos? Tá, vamos lá. Essa pergunta é bem complexa, mas eu quero aqui de uma forma mais plena, ok? Poder responder para você de uma forma mais assertiva também. Ok. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala sobre um casamento, desgastar um casamento, a gente precisa sempre olhar para o casal. Sempre para o casal. Porque o casamento em si, eu costumo dizer isso, viu, Leite? Que o casamento não tem problema. Quem tem problema é o casal. Tá? Então vamos lá. Fica bem claro isso, pessoal. Casamento tem problema. Quem tem problema é o casal. Então vamos entender isso aqui. Lembra que eu falei para vocês agora que o casamento ele precisa ser nutrido? Um casamento ele tem necessidades. Ele tem uma demanda. Aí o casal, tá? O casal, ele vai vivendo de uma forma, talvez sem pensar, de uma forma vulnerável, buscando tantas alternativas, tendo tempo para muitas coisas. Ele vai se ocupando com muitas coisas. E por conta disso, ele não percebe que ele está tendo uma vida estressante. Tá? Então, entenda uma coisa. Um casal estressado, certo? Gera um casamento estressado. Então, vamos entender. Se o seu casamento hoje, você fala assim, poxa, estou vivendo um momento de insatisfação no meu casamento. E a pergunta é, se você está gerando uma insatisfação no seu casamento, você para pensar se você realmente está contribuindo com isso. Porque às vezes você exige o que você não faz ou que você não está tendo tempo. E por conta disso que as pessoas estão fazendo hoje, se entupindo de informações. Hoje o cara ele perde, tanto tempo em redes sociais que não percebe isso. Então vamos entender uma coisa aqui, tá? Vamos falar de uma forma bem simples aqui para todo mundo entender. O dia ele tem 24 horas. Propositalmente isso. Deus faz tudo perfeito, tá? Então o dia ele é tripartido. Cientificamente comprovado. Nós temos que dormir quantas horas? 8 horas. Beleza. Mas você não dorme 8 horas. Você dorme 6, 7, 5, ok? Então você dorme 8 horas, você deve produzir 8 horas, mas tem pessoas que trabalham 10 a 12. Você vai ter aproximadamente de 5 a 6 horas sobrando no teu dia. Dessas 5, 6 horas, você vai entender que você ficou um pouco com tua família, ou você faz um curso, foi à igreja, alguma coisa do tipo, mas muito tempo você está gastando com aquilo que não é produtivo. Por exemplo, o quê? Excesso de informações. As pessoas não têm noção, hoje, Leite, do quanto elas estão vivendo uma vida estressante exatamente pelos excessos da vida. Pelos excessos. E esse excesso ocupa o espaço, o tempo, que você deveria nutrir aquilo que você julga necessário e importante. Então, por isso que eu te falei que é muito complexo. Então, quando você deixa de atender uma demanda, quando você não sabe se observar no sentido do que você pode fazer, é muito óbvio que você cria uma outra alternativa
e não acontece nada, o que o casal vai fazer? Vai culpar. Vamos culpar ele. A culpa é tua porque eu faço e você não faz. Não, a culpa é minha, não. A culpa é tua porque eu te peço e você nunca tem tempo para nada. E aí fica o quê? Exatamente entra nesse looping. E eu digo que são 3 problemas aí. Primeiramente, o cara entra, a esposa ou o esposo, certo? O casal. Ele entra, primeiramente, numa casinha chamado orgulho. Por que orgulho? O orgulho, ele faz com que você segue a si mesmo ao ponto de você achar sempre que o outro erra e você não. Mas por que eu faço isso? Porque você vai entrar agora em outra casinha chamada defesa. Então, sempre está se defendendo. E como é que a pessoa se defende? Se justificando. Olha isso. Eu não fiz porque isso. Eu não fiz por causa que você fez aquilo. Ah, você fez aquilo, então eu também fiz. Então fica nesse jogo de empurra. Aí você vê que, sem perceber, de uma forma imatura, ok? Não se observa no sentido de eu sou casado, eu tenho um casamento que ele precisa ser nutrido e depende somente de mim. Então, quando você não se observa, você vai culpar tudo e todos e até seu casamento. Então, esse tem sido um dos maiores motivos hoje, atualmente. Ok, Flávio? Claro que depois vai se estender para outras coisas. Tá? Hoje nós temos o tal da mentira, a pornografia, quase ninguém se fala sobre isso. Mas isso existe muito, ok? Inclusive, se um dia você quiser, Flávio, a gente pode marcar aqui um outro podcast e nós falarmos sobre a pornografia, que tem sido exatamente, tá, um problema muito sério hoje na sociedade e dentro dos casamentos. Que é uma coisa que fala-se muito pouco. Realmente, pornografia é uma coisa que já há muito tempo já vem se falando e já vem se comentando, devido até também, né, pastor? Devido a essa coisa do advento da internet, é muito fácil as pessoas ter esse contato com páginas, até mesmo temos que tomar cuidado até com as nossas crianças, que hoje a meninada com 5, 6 anos já tem celular. E já sabe, tanto é que essa geração que vem aí, uma meninada, que eles são perfeitos nessa coisa de internet e essa coisa de páginas, eles dominam isso aí. Mas, falando, pastor, sobre no consultório do senhor lá, como terapeuta, o senhor está lá, como que as pessoas chegam lá e solicitam atendimento? São mais homens, mais mulheres? O que a pessoa chega lá e fala, ó, eu quero um atendimento, tá acontecendo isso comigo? Como que é esse procedimento aí? Tá. 80% da busca, primeiramente, vem da mulher. Ah, tá. A mulher que busca mais? A maioria das vezes são as mulheres que procuram ajuda. Tá. E tem casos de homens vão também, mas em bem menor quantidade, seria. A procurar, sim. Sim. Procurar, sim. Ah. Tá? Por quê, Leite? É assim, ó. As mulheres, de fato, são mais sensíveis. E é por isso que a Bíblia diz para nós lá em 1 Pedro, que nós temos que considerar nossa esposa como o vaso mais frágil. Lembrando que fragilidade não é fraqueza, é sensibilidade. Então as mulheres já têm uma percepção mais aguçada do que os homens. E elas entendem de fato que está com problema. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, ok? Isso a gente não pode generalizar. Mas uma grande parte, os homens percebem bem depois das mulheres. O homem só percebe de fato que a coisa não tá legal quando tá faltando sexo. Entende? Sim. Aí ele entende que é um problema. Quer dizer, então, o homem, ele percebe que o casamento não tá indo bem depois que a mulher cai a ficha dela logo, antes. Seria isso. A questão não é cair ficha, tá? Vamos lá. Como a mulher ela é mais sensível, ela tem essa percepção mais aguçada que nós homens. Ok? Exatamente devido a essa fragilidade, conforme diz a Bíblia. E de fato é isso mesmo. Porque as mulheres, elas observam mais, as mulheres, elas têm o sentimento delas mais aguçado, e elas estão o tempo todo observando a mais. A mulher, se você for ao mercado, uma loja com a tua esposa, ok, ela olha para outra mulher e percebe que essa mulher tá dando em cima do marido dela só por ela mexer o cabelo. A forma dela mexer o cabelo, ela já sente que aquela mulher tá fazendo alguma coisa de... Por quê? Elas têm essa conexão. As mulheres têm essa percepção. Elas têm essa percepção. Então, quando a gente fala sobre
procurar, quem é que procura mais, já de primeira instância, de fato, são as mulheres. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Tá? Outra coisa que você me perguntou, na questão de como é que é feito esse atendimento e por que eles procuram. Flávio, todo mundo tem uma dor, certo? Quando você entende que aquela dor é algo que você não está conseguindo resolver, é onde você procura uma terceira pessoa. Você procura um profissional, você procura um pastor, um conselheiro, até mesmo um amigo. A intenção é exatamente resolver aquele problema. Então, qual que é a diferença hoje da pessoa fazer, você hoje ouvir uma pessoa te aconselhar e você hoje procurar uma pessoa, que no caso sou eu, tá? Uma pessoa que é gestora emocional, especializada em neurociência comportamental. O que acontece? Nós temos que entender que a dor não é o problema. A dor é um resultado, ok? A dor é um resultado. E nós ali, nos atendimentos, nós gradativamente, aos poucos, nós vamos entendendo qual a situação e descobrimos de fato de onde vem essa dor, o que está causando essa dor. Tá? Então, o que acontece? Quando um homem chega, tá, e procura ajuda, porque de fato a dor tá demais, tá muito intensa para ele. Muito intensa para ele. Muito intensa. Então, normalmente, quando o casal chega, eles têm muitas reclamações para fazer um do outro. Mas aquela reclamação não é um problema. Aí você fala, como não é? Não é. Vou te falar por que não. Porque normalmente, quando você não consegue identificar o que está causando o problema, você só fala do resultado, você nunca fala da causa. E é por isso que eles nos procuram. Porque eles já tentaram, já procuraram, já criaram tantas alternativas para tentar melhorar e não conseguiram. Por isso que eles procuram ajuda. Porque eles já tentaram de alguma forma lá atrás, mas não conseguiram. E aí eles entraram aonde? Entraram num looping chamado acusação. Estão se acusando o tempo todo, estão justificando o tempo todo, estão se defendendo o tempo todo, mas não está funcionando. Pelo contrário, está doendo cada vez mais. E aí onde eles veem que está sufocante e aqueles que prezam pela tua família e teu casamento procuram ajuda. E o senhor consegue achar, o senhor falou dessa coisa de culpa, o senhor consegue achar, ou pelo menos vislumbrar, a culpa de um ou de outro nesse atendimento, ou é muito subjetivo, a culpa é sempre dos dois, e trabalha essa coisa de os dois são culpados ali e se culpam, conforme o senhor falou? Tá, vamos entender uma coisa aqui, Flávio. É boa a sua pergunta e fique claro para todos vocês que estão ouvindo aqui. Prestem todos atenção nisso aqui. Nós não trabalhamos com culpa. O que é culpa, Flávio? Culpa é quando você sabe que tem que fazer e você não faz. E aí me desculpa pela expressão, deu merda. Certo? Deu merda. E aí sim é uma culpa. Aí é culpa. Por quê? Eu sei que tem que ser feito dessa forma e não estou fazendo. E eu sei de fato, eu tenho consciência de que eu causei isso. Aí existe um culpado. Certo? Aí sim. Quando nós falamos sobre casamento, ambos têm boa intenção. Ambos querem ficar bem, ambos querem ser felizes, ambos querem ter uma vida bacana sexualmente falando. Ambos querem. Então, o que acontece? A sua boa intenção não é o suficiente para resolver teu casamento. Então, você tem que fazer 3 observações. Primeiro, observar a si mesmo. Número 2, observar as demandas do seu casamento. E número 3, observar se de fato o que você exige do outro corresponde ao que você faz. Então, toda vez que um casal, um homem ou mulher, ele começa a cobrar o que ele não faz, aí ele gera, dentro do seu relacionamento, um peso chamado culpa. Certo? Por quê? O cara vai ter, ou a esposa, vai se justificar, vai culpar e se defender. Mas ambos, volto a dizer, ambos estão machucados, ambos querem estar bem, mas por não conseguir identificar, eles vão ter que usar uma ferramenta chamada culpa. Então, você me perguntou, mas você consegue identificar a culpa é de quem? A questão não é identificar a culpa é de quem. Aqui é nós identificarmos a causa e não a culpa. Porque a culpa é uma ferramenta para se defender. Sim. Então, a culpa não é um problema no sentido de gerar.
Realmente. Entende? Realmente. Pastor, hoje em dia as mulheres trabalham fora, tem aquela vida corrida, as crianças logo cedo ou vai para creche, ou alguma escolinha. Essa coisa da mulher trabalhar realmente atrapalha o casamento? Atrapalha o casamento? Vamos lá. Tudo que atrapalha o casamento, o que atrapalha o casamento? Aquilo que toma o espaço, aquilo que ocupa o espaço de acordo com a necessidade de um casamento. Qualquer coisa que você faça que esteja ocupando o espaço, a demanda de um casamento, atrapalha. Então não é só trabalho. De repente pode ser o quê? Pode ser rede social. Então é importante todos entenderem que o que atrapalha teu casamento? Aí você vai entender que o que atrapalha o casamento é o próprio casal. Aí não tem gestão emocional, não tem gestão do tempo, tem uma vida totalmente desorganizada. Aí a mulher trabalha, beleza, ela trabalha, ela cansa pra caramba, e vamos ser sinceros aqui, ok? As mulheres, elas trabalham muito mais que os homens. Claro que nós não podemos generalizar, mas uma grande parte sim. A mulher trabalha fora e ela tem criança. A demanda dela é sempre maior. A mulher está trabalhando o tempo todo, 24 horas. Ela trabalha de segunda a segunda, domingo a domingo. Então o cara chega, trabalha também. Trabalha, ok? O cara chega, fica de boa, arranca a botina dele, coça a frieira. E ela já foi pra onde? Pra cozinha. Pra cozinha. Ok? Fazer janta. Quer dizer, ela trabalhou a semana inteira. Não, ela trabalhou o dia inteiro. Ah. Ela trabalhou o dia inteiro e agora tem que fazer uma janta também. Ah. Ok? E é por isso que é importante nós entendermos que uma casa, ela também tem uma necessidade. Sim. Certo? Você não tem dinheiro para pagar uma empregada? Não tenho. Então vamos entender uma coisa. Você suja? Você come na sua casa? Sim. Então você também tem que contribuir. O homem também tem que ajudar dentro de casa. Porque o homem que estafa a mulher, que sobrecarrega a mulher, começa também a gerar um problema sério aí. Certo? Aí o cara fala, não tô dizendo que todos, ok? Ah, mas aí eu que trabalho, eu que ganho mais, eu coloco mais dentro de casa. Tudo bem. Nós não estamos falando quem é que faz mais no sentido de dar dinheiro. Nós estamos falando no sentido de se ocupar mais. Então, aquele que se ocupa mais tem menos condições de atender uma demanda. Concorda? Então, se se ocupa mais, com certeza ele se cansa mais, se estressa mais e tem menos tempo para investir no seu próprio casamento. Então, quando essas tarefas são divididas com clareza e maturidade, é muito óbvio que não pesa para os dois. E os dois vão ter o quê? Tempo suficiente para estarem bem. Isso é importante. Para estarem juntos, né? Que é importante, né, pastor? Pastor, tem um mito, não sei se é mito, mas essa pergunta aqui, desde o primeiro momento que eu chamei, nós conversamos, eu tô com essa pergunta aqui. Existe aquela coisa de 7 anos de casamento e tem aquele estresse, aquela coisa que pode chegar uma separação, aquela coisa dos 5 aos 7 anos ali que o casal tá junto? Existe a fase da adaptação, tá? Essa fase para alguns demora mais, outros para menos. Por que para alguns demoram mais? Depende de 3 coisas. Depende exatamente, tá? Do seu nível de se permitir, tá? Como assim nível de permitir? De fato, você se permitir a viver dentro de uma demanda, de um casamento. Tá? Número 2. Agora você precisa entender também que agora você está com outra pessoa, ok? Essa outra pessoa, ela também tem suas buscas, seus desejos, ela também tem os seus defeitos, seus problemas, ok? Então, vamos entender isso. Se você entende isso de uma forma clara, você de fato tem uma condição muito maior de se adaptar com mais facilidade, tá? E número 3. Agora você vai observar você de novo. Qual que você tem observado você de novo? Se você realmente tem alguma resistência com aquilo. Tá? Porque normalmente a pessoa fala o seguinte: nossa, mas essa fase de adaptação nunca vai acabar? Vai acabar. Mas quando? Quando você soltar. Solta. Se permite. Se entrega. Tá? Se entregue. Ah, mas eu não vou ficar olhando defeito? A questão não é o defeito. Porque defeito todos nós temos.
E agora é saber o quanto você está disposto a viver com essa pessoa sabendo o defeito dela. Ah, mas ela tem muito defeito. Tudo bem, você também tem. E agora a pergunta é, já que você sabe que ela tem defeito, você também tem? Você se casou por ela por um motivo, certo? Por um propósito. Com certeza você enxergou nela o quê? Qualidade, coisas boas. E aí você vai entender que o que ela faz, o que ela é, para você, é muito mais importante e tem um peso muito maior do que qualquer outra coisa que ela faça que você não goste. Porque você se casou com uma pessoa, porque você ama e você sentiu alguma coisa de interesse por essa pessoa. Senão não teria casado. Realmente é exatamente isso que acontece. Pessoal, já vou pedir para você se inscrever no canal. Você está assistindo agora aí, ó, faça sua pergunta, tá? Pastor Fernando Neto está aqui para responder as suas perguntas, suas indagações. Aproveita esse momento singular aqui. Às vezes vai ser nesse podcast que você vai aí, ó, tirar uma dúvida, você vai sanar suas dúvidas, entre É. outras coisas, tá? Então, se inscreva no canal para que você possa fazer as suas perguntas e já vai fazendo as suas perguntas aí, ok? Tranquilo, pastor? Vamos continuar? O senhor tomou uma aguinha aí? Bora! Tô aqui preparado. Bora! Então, ótimo. Vamos lá. Pastor, essa coisa de a parte sexual do casal. Ok. Eu já ouvi pessoas falando, mulheres falando e homens falando, que a parte sexual da outra pessoa não era, não era, não tinha aquela coisa de assiduidade, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa tinha um relacionamento ali a cada 15 dias, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Reclamações. Como que o senhor administra isso aí no consultório do senhor? Essa coisa mais profunda, a coisa mais sexual, de mais dificuldade da pessoa se abrir. Tá. Vamos entender uma coisa aqui, gente. Quando você fala sobre vida sexual, você tem que entender que você tem um corpo, você tem um organismo, você tem hormônios, certo? É uma série de coisas, a gente tem que averiguar isso. Então, por exemplo, já aconteceu casos, e muitos casos, ok? Muitos casos, de a esposa ou o esposo reclamar, certo? Porque não tinha essa aptidão toda. E aí a gente foi aprofundando, atendendo, você foi fechando todo o circo, foi resolvendo tudo, foi pontuando tudo e chegou no momento de que, opa, o negócio aqui tá um pouquinho mais sério. Vamos procurar aqui um médico? Vamos. Vamos fazer os exames? Vamos. Aí vai ver o que acontece. É um problema hormonal. É um problema hormonal. Então hoje nós temos alguns problemas relacionados à vida sexual. Pode ser questão hormonal, pode ser para questão também, olha isso aqui, pela questão também de estresse, de cansaço, estafa, ok? Porque de fato você perde tudo que você tem de relacionado ao sexo. Você precisa de tempo, você precisa do quê? Você precisa ter a disposição para aquilo. É uma série de coisas. E se tem um problema muito sério hoje, tá? Que tem afetado a vida sexual do casal, chama-se estresse. Estresse. Tá? E agora também tem um problema sério aqui, Flávio, que poucas pessoas querem falar sobre isso, mas eu falo. Um dos problemas que tem sido também dentro do casamento relacionado ao sexo é a falta de admiração. Tá bom? Admiração. Vamos entender isso aqui. Todo mundo tem uma demanda emocional, uma demanda sexual, física, enfim, ok? Para o homem, a partir de quando o homem ele tá tudo bem com ele, sexualmente falando, hormonalmente falando, fisicamente falando, ele é um cara que se atrai facilmente simplesmente por aquilo que ele vê, aquilo que é visual, ok? A mulher, ela tem um lado sensível, mais aguçado do que o homem. E nós precisamos entender e respeitar de que sentido. Infelizmente, tá? Estou falando dentro dos meus atendimentos, tá? Infelizmente, muitos casais chegam com esse problema e muitas mulheres reclamam do quê? De que elas, hoje, se sentem como se fosse aquele frango
lá, sabe, que fica assando lá, e o cachorro fica olhando. Não é bem isso. Por que não? A mulher tem um sentimento. Ela tem... O senhor fala assim, o homem vê a mulher para satisfazer o desejo dele ali. A questão não é que ele vê, tá bom? Vamos deixar isso aqui bem claro. Eu falo isso para todo mundo nas minhas palestras, tá bom? Vamos lá. O homem, é claro que cientificamente comprovado, claro que não são todos, mas a maioria. O homem, de fato, ele produz muito mais texto do que a mulher. Então, o homem sem testosterona não tem masculinidade. Ok? Sim. Então, vamos entender isso. Então, é muito óbvio. Então, o homem, fisicamente falando, força física, tudo mais, para pôr energia naquilo, ele precisa o quê? De texto. Então, quanto a isso, beleza. A mulher, ela pode também estar tudo bem, hormonalmente falando. Só que, se ela não se sente amada, protegida, respeitada, daqui a pouco o sexo torna o quê? Simplesmente um objeto. Então, mulher tem que ser amada. Tanto é que a Bíblia é muito clara. E o apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso. Ele fala o quê? As mulheres submeteram seus maridos e os maridos amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E tem mais, hein? Ao ponto de morrer por ela. Entenda isso. Então, quando nós falamos sobre amar, não é simplesmente um sentimento, não, amigo. Porque amar é você se doar. É você se entregar. Não existe amor sem serviço. Não existe amar sem se doar. Ok? Então, como é que pode uma pessoa não ter atração sexual? Está tudo bem com eles. Aí vem também o lado sentimental. Então, nós temos que observar isso. Por isso que é importante o casal conversar, se entender. Ok? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada cabeça é um universo. Então, nós temos que entender. E por isso tem que ter o diálogo. Ok? Sim. Pastor, essa coisa é bem complexa, essa coisa da sexualidade. A gente entende, né? Mas existe alguma coisa que a mulher... Vamos supor aqui que o homem ele não está bem, não está legal, a parte sexual dele não está legal. E ele não está conseguindo fazer assiduamente ali com a esposa a parte sexual. Como que a mulher pode ajudar ele? O que a mulher pode fazer para ajudar o homem que ele está passando por uma fase dessa aí? Tá, vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá, interessante. E eu gostei da sua pergunta. Inclusive, estou atendendo alguns casos agora. Estou atendendo. Estou atendendo casos assim. Vamos entender isso aqui primeiramente, tá? Vamos pontuar aqui. Flávio, quando a gente fala sobre um homem que está tendo com problema sexual, principalmente se for um cara jovem, saudável e tudo mais, nós entendemos que está tendo alguma coisa em disfunção. Concorda? Sim. Então existe uma disfunção. Então existe uma disfunção emocional, uma disfunção física, hormonal, tá certo? Então nós temos que entender exatamente isso. Entender exatamente isso. Recentemente mesmo, um jovem, 20 e poucos anos, estava tendo exatamente com esse problema. E ele já teve que fazer reposição hormonal. Jovem. Foi procurar o senhor lá, pastor? Tá? Então acontece, essa reposição hormonal, a falta desses hormônios, de fato gera nele o quê? Essa insatisfação, cansaço excessivo, muito nervoso. Ele já acorda cansado, indisposto. Então nós temos que observar isso. Então, o que a mulher pode fazer para ajudar? É conversar de fato, ser clara, criar condições e apoiá-lo a procurar uma ajuda. E tem que ser feito isso. Porque quando não tem esse diálogo, começa a fazer cobranças, e essas cobranças começam a gerar o quê? Um peso, uma insatisfação. Já não tá bem a coisa, ok? E agora vem que esse peso, toda essa avalanche de problemas, de peso sobre mim, piora a situação. Então, o segredo, de fato, aqui é ser claro. Ser claro. E nós homens temos um problema muito sério de falar da nossa vida sexual. O homem tem esse problema. Um homem não comenta com outro homem que tá com problema de ereção. É difícil. Tá? E ele também não fala nem pra esposa dele.
Então existe um tabu? Existe. Mas porque o homem é machista, não é só por ser machista. O homem, na verdade, ele tem a vida sexual dele, aquilo que é dele também, ele preza por isso. Porque é algo dele. Ele é macho. Ele é homem. E tá tudo bem. Só não tá tudo bem quando ele entende que existe um problema e não procura ajuda. Aí não tá tudo bem, não. Aí entra o quê? O orgulho. Aí se torna um problema muito sério. Como a mulher não sabe, isso não é dialogado, não tem como ela ajudar, e se torna o quê? Cria um problema. Então tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo. Tudo se resume ao diálogo, né, pastor? Conforme o senhor tem falado aí, é difícil. O casal, a vida a dois não é fácil, né, pastor? Mas ali, se a pessoa tem o cristão, eu vejo que o cristão ele leva com mais facilidade, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe. Mas o cristão tem aquele viés das coisas de Jesus, dos ensinamentos. E então ele toma todo cuidado maior com o casamento. Quando o senhor percebe que não existe uma solução, o casal chegou lá, consultório do senhor, falou, ó, o pastor Neto, não tem condição, não tem jeito, eu e minha esposa, nós vamos realmente nos separar, nós estamos aqui buscando um aconselhamento para separação. Qual que é a atitude do senhor? Já aconteceu isso inúmeras vezes. Quando um casal chega a falar isso pra mim, a única coisa que eu falo pra ele é o seguinte: me dá uma chance pra eu cuidar de vocês. Me dá uma chance pra eu cuidar de vocês. Por quê? O único casamento que não tem jeito é o casamento que não quer mais. Escute o que eu tô falando. O único casamento que não dá certo, que não tem mais jeito, é o casamento que não quer resolver. Então, presta atenção, vocês vão aprender aqui hoje. Existe um problema muito sério chamado silêncio. O silêncio, ele é uma defesa. Uma coisa besta que acontece no casamento. O que você tem, meu bem? Não tenho nada. Espera um pouco. Tá emburrada? Tá quieto? Não é desse jeito? Como não tenho nada? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Então, o silêncio, ele é o quê? Um sinal de protesto. Então, quando a pessoa ela entra, tá? Nesse loop, nesse viés chamado silêncio, é porque ela chegou no estágio da vida dela em que ela se cansou de falar e não ser ouvido. Então, é importante nós entendermos que, olha que interessante isso aqui, as palavras que você não fala hoje pode se tornar uma ferida no amanhã. Por isso tem que ter clareza. Tem que ter verdade. Então, não queremos mais. Chegamos à conclusão de que não tem mais jeito. Se a pessoa, ela já tem isso na mente dela, primeiramente, ela já nem procura ajuda. Porque ela já está decidida. Se esse casal chegou a procurar ajuda, é porque existe um fio de esperança. E é exatamente nisso que eu trabalho. Se ele procurou ajuda, porque existe uma consideração, um respeito, uma chance. E o que a gente não pode, Flávio, jamais, é abrir mão disso. Eu sempre digo, se uma vida vale mais do que o mundo todo, então quanto vale um casal, uma família? Volto a dizer, só não tem jeito para quem não quer. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Absolutamente tudo. Tudo tem jeito, pessoal. Então, se você está passando aí por uma dificuldade no seu casamento, procura um terapeuta, procura um profissional para você se aconselhar. É muito importante você ter aí o seu aconselhamento e realmente buscar soluções, tá? Busque soluções para o seu problema. É o que a gente tenta fazer e nós estamos aqui no nosso podcast essa noite aqui tentando passar para você alguma coisa, tá? Com o tema O Silêncio que Destrói o Casamento, tá? Pastor, o senhor já conversou com pessoas que já se frustraram tanto, já foram casados, já separou
e não tem mais vontade de se relacionar com ninguém, de se casar, de ter uma família novamente? Com toda certeza, Flávio. Claro. Ô, gente, como não? Vamos entender uma coisa aqui. Uma pessoa que foi machucada e ela continua ferida, ela não tem ânimo, vontade, ela não acredita, não tem esperança. Tá? Então, qual o problema disso aqui? É bom que todos entendam isso. Quando uma pessoa chega no estágio dizendo de que não quero mais, não tem mais jeito, não acredito mais em família, em casamento, é porque o nível de insatisfação dessa pessoa está altíssimo. E tem um problema aqui. Existe um machucado que não foi curado. Existe um machucado que não foi curado. Então, eu costumo dizer que o médico doente não cuida de outro doente. Como é que pode uma pessoa machucada tentar viver um relacionamento curado? Não tem. Então a pessoa está vivendo um momento de dor, ela não tem esperança nenhuma. Porque toda expectativa dela foi roubada pela dor, pelo problema. Então a pessoa que diz, já não quero mais, já perdi a graça, não quero mais ter ninguém na vida, é porque de fato ali existe uma ferida que não foi curada. Que não foi curada. E normalmente a pessoa faz o quê? Ela entra no orgulho. E onde ela vai entrar de novo? Na defesa e na justificativa. Ela justifica tanto ao ponto dela mesma se autoconvencer de que ela está certa. Mas tudo isso por quê? Essa justificativa e essa defesa é uma fuga. Ela está fugindo de uma coisa que lá atrás machucou ela. Sim, é complicado, mas como foi falado aqui, pessoal, vocês procura ajuda, tá? Pastor, na sua opinião, eu estou procurando aqui uma palavra, mas eu não estou achando. Deixa eu ver aqui. Traição. A traição é uma coisa muito forte e que a pessoa muitos carregam pelo resto de suas vidas, tá? Essa palavra traição é uma palavra que realmente ela foi ali para quebrar os casamentos mesmo. Uhum. Como trabalhar essa coisa da traição? Minha esposa me traiu, meu marido me traiu, não tem volta, ou tem volta. Como Ok. que o senhor trata isso aí? Tá, vamos lá então. Volto a dizer. Se já um casal já procurou ajuda, é porque existe um fio de esperança. Já começa por aí. Tá, mas e a traição? Aí, Flávio, e todos estão ouvindo aqui. Quando fala sobre traição, nós somos cristãos e nós temos que entender que nem tudo é científico ou só científico. Também existe o lado espiritual. Ok? Apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios de que quando alguém, um homem, ele se deita, se relaciona com a prostituta, a Bíblia diz que ele se torna uma só carne com ela. E a Bíblia diz de que quando você peca através do adultério, a Bíblia diz que você peca com o seu próprio corpo. Ou seja, você está criando um vínculo, um laço de alma com essa pessoa. Se tornar uma só carne, já estamos falando sobre espiritualidade. Tá bom? Então nós temos que deixar isso muito claro. Muito claro. Tem que fazer ali essa quebra de laço, tem que trazer espiritualidade, tem que trazer luz naquilo ali, porque tudo isso afeta no seu espiritual. E as pessoas, elas querem, tudo elas levam pro lado científico. Ok, entendo. Existe o lado também de caráter, de busca, os erros que se cometem no dia a dia. Porque um cara pra pecar, uma mulher, alguém pra trair, ele não trai de um dia pro outro. Você entende que a traição, de fato, é uma programação? O cara programa aquilo. Ele programa, ele sai pra caça. Ou ela que sai pra caça. Ele sempre cria uma alternativa pra tentar favorecer diante daquilo que tá buscando pra vida dele. Tá? Aí você falou assim, tá, mas tem jeito?
vamos entender uma coisa aqui. Tudo na vida tem jeito. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 19, certo? Então tá. E os caras falaram para Jesus, mas Moisés disse de que te teria que largar quando de fato houve um adultério, não sei o quê. Ele falou assim, escute, tudo bem. De fato, Moisés escreveu, mas essa não é a vontade do Pai. Por que quis dizer isso? Por que a Bíblia é muito clara dizendo que o que Deus une, o homem não separa? Porque uma só carne, isso é um laço espiritual, meu amigo. Não é brincadeira, não. Casamento é coisa séria. O casamento é tão sério que apóstolo Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja, onde o homem ele está sendo comparado com Cristo e a mulher a igreja. Então, vamos entender isso aqui. A igreja separada de Cristo, o reino não estabelece. Concorda? Então, vamos lá. Tudo bem, houve adultério. E agora? O que esse casamento tem que fazer? O que ele faz? Ou ele ou ela que sofreu ali, que foi o traído. Aí o que acontece? Tem que tratar a ferida dessa pessoa. Porque ela está machucada. E muito machucada. Ela está muito machucada. Muito machucada. Aí entra o que, Flávio? O que entra aqui, gente? Se essa pessoa de fato está disposta a passar por esse processo. Porque ela pode perdoar imediatamente? Pode. Mas existe um machucado. E esse machucado, ele vai sendo curado gradativamente. Por quê? Volto a dizer, e isso aqui é muito polêmico, vou falar para vocês aqui agora. Muito polêmico. E eu não tenho medo de errar o que eu vou dizer aqui agora. Ok? Uma certa vez eu estava dando uma palestra e eu deixo o microfone correr e as pessoas perguntam. E uma pessoa perguntou assim, mas eu ouvi falar, tá? Eu ouvi falar de que você só perdoou, você só sabe que você perdoou uma pessoa quando você se lembra e não sente mais dor nenhuma. Ok, entendi. Mas eu não concordo. E de fato não é verdade. O porquê não? Porque para você perdoar uma pessoa, você tem que ter primeiramente conhecimento da palavra, autoconhecimento. Você tem que ter também, agora, veja bem, você tem que ter respeito por si mesmo e tem mais aqui agora. Você tem que ter o temor de Deus. Tudo bem, decidi perdoar agora, perdoo. Certo? Ah, mas ele perdoou de boca para fora, porque amanhã ele já tá com dor de novo. Não, não, não. Ele perdoou por consciência. Ele perdoou por entendimento. Ele perdoou por ter fé. Por ter temor a Deus. Mas tem um machucado. E esse machucado vai sendo curado gradativamente. Então, o perdão não é não ter dor. O perdão é ter consciência e temor. Esse é o segredo. Tá? Então, tem jeito? Tem jeito. Só que é um trabalho longo e profundo. Por quê? Porque agora é um problema que causou um machucado muito profundo. Porque, de fato, a dor da traição, ela é profunda. Então tem que ter um respeito para essa pessoa que foi traída. E essa pessoa que traiu vai ter que também ter muita paciência. Porque não é do dia para o outro, não. Para suportar a contrapartida de todos os lados, né? Pastor Fernando Neto, vamos falar um pouco do projeto do senhor? Eu quero saber daquele projeto que é o Homem de Vegas, o projeto Camp 2K. Nos fale um pouco desses projetos que o senhor faz aí, que o senhor trabalha com palestras e eventos. Como que funciona isso aí? Tá, vamos lá. Nós temos 3 trabalhos aqui. Nós temos o Extraordinário, que é essa imersão para casais. Inclusive vai ser agora em novembro. 20, 21, 22 de novembro. Vai ser no IP Parque Hotel, aqui em São José do Rio Preto. Então todos já podem se inscrever, ok? Procurar lá os nossos meios de comunicação e já fazer sua inscrição. E nós temos também, você comentou agora, o Homens de Vegas. O que é o Homens de Vegas? Vamos lá. O Homens de Vegas, ele é um trabalho que
especificamente para o desenvolvimento, o autodesenvolvimento do homem, onde a gente trabalha com espiritualidade, mentalidade e masculinidade. Exatamente. Forte. É forte. Nós temos o método 3. Por que método 3? Espiritual e corpo. Esse aqui é um trabalho de autodesenvolvimento. Olha que interessante. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, tá? E você falou do Acamp? Sim. No momento, nós estamos como coordenador de jovens e adolescentes da Igreja Quadrangular, na nossa região 508. Então, nós fazemos esse Acamp uma vez por ano, que esse Acamp acontece exatamente no período do carnaval. É o que você me perguntou. Legal. Pastor, eu vi também nas redes sociais, no Instagram, enfim, nas redes sociais, que o senhor tem um e-book também, né? Tem os e-books lá. Como que é esses e-books? Como que eu posso chegar a adquirir esses e-books? Como que funciona? Ah, tá. Vamos lá. Os e-books, eu criei ele, foi exatamente proposital no sentido de das pessoas terem acessos a ter conhecimento e ferramentas de uma forma barata. Exatamente isso. Então, esse e-book, ele é criado de 3 formas. Primeiramente, para o teu autoconhecimento. Número 2, para você entender qual é a condição que você tem hoje na vida, no mundo que você está inserido. E número 3, o que você pode fazer por você. Então, nós vamos entender aqui que existem 3 poderes aqui. 3. Preciso, quero e posso. Ai, que legal. Preciso, quero e posso. Beleza? Cada um é um e-book. Tá, não. Esse é um, Ah, tá. certo? Então, o que acontece? Nós temos que nos observar. Por que preciso, Leite? Se você não souber quais são suas necessidades, você passa a se desrespeitar, por mais que você tenha uma boa intenção. E aí você vai entender que, às vezes, o que você quer sobressai o que você precisa. Não tem nenhum problema você querer. O problema é quando o que você quer se torna mais importante do que o que você precisa. Olha que interessante. Realmente. Então nós temos que aprender. Então eu fiz esses e-books exatamente para as pessoas terem acesso fácil a esse conhecimento e aplicar no teu dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Legal. Pessoal, já vou pedir novamente para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar nossa live, tá? Então, já compartilhe a nossa live aí, curte, pessoal, se inscreva, faça a sua pergunta. Estamos aqui chegando já nos finalmente do nosso podcast, tá? Então, já peço para você seguir, curtir a nossa live aqui. Pastor, qual foi o caso mais marcante que o senhor já acompanhou? Claro que preservando a identidade de pessoas. E que lição que deixou esse caso desse casal? São vários. Mas tem sempre um que a gente deixa mais emotivo. É um casal de que eles me procuraram, tá? Tendo um problema sério. Nesse período, eles se separaram. Eles se separaram. E nisso tudo, ela teve a vida dela, ele também teve a vida dele. E ele continuou fazendo os atendimentos. Ele continuou fazendo os atendimentos. Tá? E nisso tudo, ele começou a identificar muitas coisas sobre ele. Ele entendeu, no quesito de posicionamento, como um sacerdote. Ele entendeu que muitas vezes, ele não agiu como um sacerdote da sua casa. Ele entendeu, ele identificou de que ele deixou a desejar. E ele fez o quê? Ele entendeu, tem temor a Deus. E ele pagou um preço de ir atrás de novo da esposa, da mulher dele, reatar e se casar novamente com ela. Então esse caso, de fato, é marcante. Marcante.
Sabe por quê, Flávio? Não é só porque eles voltaram deste homem assumir a rédea e fazer o papel de um homem verdadeiro. De um homem verdadeiro. Um homem de caráter, um homem temente a Deus e humilde ao mesmo tempo, por reconhecer que ele realmente faltou nos momentos mais difíceis que a esposa dele precisou. E o cara teve que, de fato, ele fez isso, foi atrás, foi um processo profundo e longo, muito difícil, porque ele teve que reconquistar essa mulher de novo. E ele pagou esse preço e teve essa paciência. E isso é admirável quando um homem de fato age dentro das 4 linhas, segundo a vontade de Deus. Isso é aplausível. Legal. E conseguiu restaurar o casamento, que é o mais importante. Graças a Deus. Pastor Neto, nós temos aqui uma observação aqui do Eliel Romeira. O que fazer em momentos de crises existenciais? Muitas crises passamos, né? Essa coisa de crise existencial é uma pergunta um pouco ampla, mas essa coisa de crise existencial, não estou bem. O que eu posso fazer para voltar a estar bem? Tudo bem. Não estou bem, existe um motivo, certo? E aí nós temos aqui 3 pilares. Número 1, você precisa identificar o que é que está causando, o que está fazendo você não estar bem. Não culpar. Então ele tem que ser o quê? Uma pessoa madura. E ela tem que ser clara e objetiva com ela mesma. Ela tem que ser honesta com ela. Espera um pouquinho, deixa eu observar minha vida. O que está me levando a não me sentir bem? Número 2, ele tem que assumir. O que é assumir? É ele parar de ficar culpando, transferindo, tá certo? Culpando uma pessoa por não estar bem. Ele assumir de que muitas vezes ou todas as vezes ele mesmo não contribuiu com ele. Porque ele quer estar bem esperando que alguém faça por ele aquilo que é responsabilidade dele. Então ele tem que assumir. Já vem de encontro Tá? com o e-book do senhor. Opa! Eu preciso, quero e posso. Exatamente. E aí o número 3, tomar uma decisão. Que decisão é essa? Decisão em estar bem. Quero estar bem? Quero. Mas aí ele vai ter que tomar algumas decisões que às vezes pode comprometer umas coisas mais sérias. E aí é onde estou falando, essa decisão é em ele falar com a esposa ou ela falar com o esposo e ali ter uma clareza entre eles para que possa de fato trazer para eles sustentabilidade para esse casamento. Mas ele assumir e se responsabilizar por ele. Porque crise existencial, ô Leite, não é muito bem assim, tá? Porque crise existencial acontece mais numa fase de maturidade. Ok? Uma fase de maturidade. Então, para uma pessoa falar assim, eu tô com crise existencial, é porque ela está perdida e ela não sabe quem ela é. Se ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela tem. Se ela não sabe o que ela tem, ela não sabe o que tem que fazer. Então, não é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta seca, é uma resposta seca. Porque se o cara, de fato, ele não se conhece, ele vai culpar todo mundo. Culpar tudo e... Tudo e todos. Então, ótimo. Pastor, eu quero agradecer o senhor, tá? Vamos... eu tenho aqui a última pergunta, mas eu já quero agradecer o senhor pela disponibilidade de poder estar aqui conosco nessa noite e agradecer o senhor por todos esses conhecimentos que o senhor vem nos falando e nos entregando aqui no nosso podcast, tá? No LeiteCast RP. Então, o senhor fica à vontade para... eu queria saber o que o senhor tem para dizer para os casais como uma sugestão. O que o senhor diria para os casais que estão aí num momento difícil e tentando ajustar a vida deles? Vamos lá. Eu vou olhar aqui nessa câmera aqui, ó, para você que está me vendo. Preste bastante atenção.
Felicidade todo mundo busca. Estar bem todo mundo quer. Viver tranquilo todo mundo quer. Mas você precisa observar a si mesmo. Por quê? Se você de fato está apto a pagar o preço por aquilo que você busca. Sabe por que muitas pessoas se adoecem emocionalmente? Porque ela espera do outro. Sabe por que muitas pessoas se adoecem emocionalmente? Porque ela não se respeita. Ela sempre está buscando algo que está além da sua força psicológica, emocional e espiritual. Então, para você ter um casamento satisfatório, você precisa entender sobre você. Primeiramente, você de fato quer um casamento satisfatório? E agora a pergunta é, você é satisfeito consigo mesmo? Porque se você não for satisfeito com você, você vai transferir isso para uma pessoa. E você vai criar um peso para o seu casamento. Você quer ter um casamento feliz? Agora presta atenção se você de fato é uma pessoa feliz e se você contribui para a sua própria felicidade, para que você não culpe o outro e ache que o outro seja obrigado a fazer por você o que é responsabilidade sua. Casamento satisfatório é o resultado de um casal que realmente busca com clareza, com responsabilidade e maturidade. Independente de como esteja teu casamento hoje, se você ficar sempre olhando para os problemas, você nunca vai sair desse loop. Agora você observa a si mesmo. Quais são suas condições? Você de fato corresponde com aquilo que você cobra? Você cria um ambiente favorável para que realmente a sua casa, o seu casamento sejam relacionamentos de satisfação pessoal? Não adianta você exigir aquilo que você não faz. Não adianta. Porque quando você exige o que você não faz, você cria um peso para o teu cônjuge. Então entenda que você precisa criar uma frequência. Que frequência é isso? É você ser um colaborador de si mesmo. Quando você entender, quando você se responsabilizar por você, você não vai julgar e nem culpar teu cônjuge. Você não vai criar um peso no seu relacionamento. Então o resultado de um casamento satisfatório são pessoas maduras e autorresponsáveis. Ok? Ok. Novamente, pastor Fernando Neto, quero agradecer ao senhor, tá, pela presença aqui. E vamos, quem sabe, fazer um outro podcast mais para frente. Pode ser? Tudo bem? Pode ser. Eu agradeço por estar aqui. Para mim é um prazer de poder contribuir com as pessoas que estão aqui. E tenho certeza que aqui tem conteúdos que, de fato, vão contribuir na vida de muitos. Então eu agradeço também. Quero te parabenizar também pelo teu podcast. E parabenizar também você por você hoje se importar tanto em contribuir conteúdos para as pessoas hoje. Então, que Deus abençoe você e continue te dando força para que realmente você dê continuidade no seu trabalho. Ok. Bom, pessoal, vamos terminando mais um podcast. Falamos aqui de casamento, casais e toda a dificuldade que os casais passam aí, tá? Você que é casado, você sabe. Quero agradecer a todos que ficaram até agora conosco e vocês já sabem, não se esqueçam jamais. LeiteCast RP. Aqui quem fala é você. Grande abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast. Tchau, tchau.